Olá pessoal, nesta aula nós iremos trabalhar a soma dos termos de uma PG, a soma dos termos de uma progressão geométrica. E é importante falar o seguinte, que aqui a PG que nós iremos trabalhar serão as progressões geométricas que são finitas, ou seja, aquelas que têm fim. Isso porque as progressões geométricas infinitas, a fórmula é outra, tá ok? Então, vamos marcar aqui a nossa fórmula. Sn, que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, tá certo? Então, essa aqui é a nossa fórmula que devemos memorizar. O Sn é a soma dos termos da PG. A1 é o primeiro termo. N é o número de termos. E o Q, no caso, é a nossa razão. O pensamento que é utilizado lá na PA, na progressão aritmética, com relação à soma dos termos de uma PA, é a mesma aqui com relação à soma dos termos de uma PG. Só vai mudar a razão, certo? No caso, a fórmula também vai mudar, tá ok? Mas o pensamento é o mesmo, tá certo? Então, eu vou colocar bem aqui um exemplo bem simples para a gente poder entender esse conteúdo. Eu vou colocar aqui uma progressão geométrica, sendo que o A1 vale 2. E a minha razão vale 2 também. Então, você já sabe que eu vou multiplicar os dois aqui para pegar o termo posterior. Então, A1 vezes 2, no caso é 2 vezes 2, vai dar 4. Então, eu tenho meu A2, que vale 4. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, eu já tenho meu A3, que vale 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, eu tenho meu A4, que vale 16. E 16 vezes 2 vai dar 32. Então, eu tenho aqui meu A5, que vale 32. Eu vou terminar aqui. Só quero 5 termos mesmo. É uma PG finita, tá ok? Então, verifique o seguinte, eu vou somar cada termo aqui. Vou somar 2 com mais 4, vai dar 6. Aí depois eu vou somar esse 6 com esse 8 aqui, que no caso vai dar 14. Aí eu vou somar esse 14 com esse 16, que vai dar 30. Aí depois eu vou somar esse 30 com esse 32 aqui, que vai dar 62. Quando eu faço assim, até fica simples de somar os termos, não é isso? Fica bem simples de saber que a soma desses termos aí, dessa PG finita, é 62, ok? Mas quando você tem muitos termos, ok? Ou então quando a sua razão é um valor muito alto, ou então quando ela é uma fração, então fica meio complicado a gente fazer dessa forma aqui direta, tá? Então fica até melhor a gente utilizar essa fórmula que vocês estão enxergando agora, tá ok? Que eu estou mostrando para vocês aqui com o meu sinalizador, tá? Então ela se torna muito prática nesses casos aí. Agora, tem alguns livros que é bom e é importante eu falar para vocês. E tem alguns livros que gostam de colocar a soma dos termos de uma PG dessa forma aqui. Eles gostam de colocar 1 vezes. Aí depois eles vão alternar aqui, eles vão alterar aqui a posição dos meus dois termos aqui, do QN e do 1. Eles gostam de colocar primeiro o número 1 e depois o Q elevado a N. E lá embaixo eles fazem a mesma coisa. Eles colocam primeiro o número 1, depois colocam o Q embaixo, ok? Depois do sinal negativo, tá? Então, essa aqui é uma outra forma de apresentar a fórmula da soma dos termos de uma PG. Mas é claro que se você utilizar essa fórmula aqui, ou então essa outra fórmula aqui, vai dar no mesmo, tá certo? No nosso caso, nós iremos trabalhar com esta daqui, tá certo? Mas se você encontrar em algum livro essa fórmula aqui, não tem problema, é o mesmo significado, a forma de trabalhar é a mesma, tá ok? Só vai mudar a fórmula, tá certo? Então é bom eu frisar isso aqui para vocês, para caso vocês encontrem no livro uma fórmula diferente, tá bom? Então vamos pegar agora as nossas questões propostas para a gente poder trabalhar com questões de fixação, para entender bem esse conteúdo aqui. Questões propostas. Questão de número 1. Calcule a soma dos 10 primeiros termos, ele quer a soma dos 10 primeiros termos, ok? Da PG. Então essa aqui é a nossa PG que foi dada para a gente trabalhar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui a fórmula para a gente memorizar. Sn é igual a 1 vezes, no caso, o Q, vou abrir o parênteses, tá ok? Q elevado a N menos 1, fecho o parêntese, sobre Q menos 1, certo? Então, essa aqui é a nossa fórmula, temos que ter ela em mente sempre. Então, ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos, então eu quero saber o S10. O A1 é sempre o primeiro termo, aquele número que aparece primeiro, então o A1 vale 1. Então eu vou colocar bem aqui o número 1, agora eu vou descobrir a minha razão. A minha razão, eu vou pegar o termo posterior, no caso eu vou pegar esse 2 e dividir pelo anterior.
Eu posso pegar qualquer um deles, vocês já sabem disso, não é isso? Então eu vou pegar 2 dividido por 1, que vai dar 2. Então essa aqui é a minha razão. Então eu vou colocar 2 elevado a n. N é 10. Então eu vou colocar o 10 bem aqui, menos 1, fecha aqui. Lá embaixo é a mesma coisa. Eu vou pegar a razão 2 menos 1, certo? O S10 eu não sei ainda, vou descobrir. Então S10 é igual. Aqui é o número 1, então ele não vai interferir no nosso cálculo. Agora, 2 elevado a 10, isso aqui vai dar um trabalhinho para a gente fazer bem aqui no cantinho, certo? Deixa eu colocar aqui 2 vezes 10 é a mesma coisa que você repetir a base, que no caso é o 2, 10 vezes. Então, vou repetir a base, que é o 2, 10 vezes. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu vou multiplicar aqui. 2 vezes 2 vai dar 4. Agora, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. 16 vezes 2 vai dar 32. 32 vezes 2 vai dar 64. 64 vezes 2 vai dar 128. 128 vezes 2 vai dar 256. 256 vezes 2 vai dar 512. E 512 vezes 2 vai dar 1024. Então, em 1024 corresponde a 12 elevado a 10. Então, vamos colocar bem aqui. Opa, coloquei o 2 aí sem querer. Primeiro é o número 1, tá? Vamos lá. Aqui, número 1, 1024 menos 1. Aqui embaixo é 2 menos 1 que vai dar 1, então não vai interferir em muita coisa. E esse valor aqui, subtraindo, vai me conceder o seguinte resultado, 1023. Então, 1023 é a soma dos termos, dos 10 primeiros termos dessa PG que foi dado nesta questão aí. Então, essa aqui foi a resposta, bem simples, não é verdade? Agora, nós iremos pegar a questão de número 2, que diz o seguinte: em uma PG de razão 2, a soma dos 8 primeiros termos. Então, 8 primeiros termos é 765. Determine o primeiro termo. Ele quer saber o primeiro termo da nossa progressão geométrica. Então vamos lá, vamos colocar aqui a nossa fórmula Sn, que é igual a 1, abre o parênteses, Q elevado a n menos 1. E lá embaixo, eu só vou repetir Q menos 1 de novo, Q menos 1, certo? Então ele quer saber, no caso, o A1, né? Ele quer saber o primeiro termo, beleza. Então aqui eu tenho meu S8, ok? Então vou colocar bem aqui S8, que é igual a 1, que eu não sei. Eu vou descobrir o valor dele. A minha razão vale 2, beleza. O N vale 8, certo? Então 8 aqui, menos 1 aqui. Lá embaixo eu vou colocar o 2, que é a minha razão vale 2, certo? Menos 1, ok? Então, o S8, ele deu esse valor aqui pra gente. Então, vamos colocar aqui, 765, que é igual a 1, ok? Vezes, bom, isso aqui 2 elevado a 8, nós já fizemos esse cálculo bem aqui numa outra questão. Vamos utilizar a questão anterior para a gente descobrir quanto que vale 2 elevado a 8. Então, eu tenho o seguinte aqui, olha lá. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vale 256. 2 elevado a 8 vale 256. Então, vamos aproveitar e colocar bem aqui para a gente. Aqui vale 256 menos 1. E aqui embaixo vai dar 1, certo? Aqui vai dar 1. Eu coloquei o número 1 aqui, mas nem precisava ter colocado, ok? Então, vamos continuar aqui com o nosso cálculo. 765, eu vou colocar bem aqui no lado, que é igual. 256 menos 1 vai dar 255. 255 a 1, ok? O número 1 aqui embaixo não vai interferir em muita coisa. Agora, o meu A1 vai ser igual a 765 dividido por 255. E essa divisão aí, ela é bem simples, pessoal. O meu resultado aqui vai ser 3. Isso porque 765 é o triplo de 255, tá ok? Então, a minha resposta aqui é 3. Meu A1, meu primeiro termo na minha progressão geométrica, vale 3. Agora, pessoal, nós iremos pegar a questão de número 3, que diz o seguinte: a soma dos n primeiros termos de uma PG é 12.285. Então, isso aqui é a soma, ok? Determine n, ele quer que a gente determine o n, sabendo que o A1 é igual a 3. E a nossa razão é igual a 2. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a nossa fórmula Sn, que é igual a 1 vezes
Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Ok? Então, a nossa fórmula aí. Então, a soma, ele quer saber, no caso, o N, tá ok? Então, ele me deu a soma, que é 12.285. Então, vamos colocar bem aqui, 12.285 aqui. Então, o A1, que no caso vale 3, ok? A razão vale 2, então vai ser assim, 12 elevado a N. N eu não sei ainda, então vamos descobrir ele. E aqui embaixo vai ser 2 menos 1, beleza? Então aqui, 2 menos 1 vai dar 1. Então vou só repetir esse camarada aqui, ok? 12.285, que é igual. Esse 3 aqui está multiplicando, então eu vou logo jogar ele aqui para baixo, tá bom? Eu vou logo jogar aqui dessa forma aqui, ó. Está multiplicando, então vai dividindo para outro membro. Então eu vou repetir 2 elevado a N menos 1. Esse 12.285 dividido por 3, eu vou fazer essa divisão numa outra tela, tá ok? Então vamos fazer essa divisão aqui. 12.285, a gente vai dividir por 3, tá? Então aqui 12 dividido por 3 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Então aqui vai dar 0, beleza? Desce aqui o 2. Bom, o 2 ele é menor do que 3, então coloca um 0 aqui para poder descer esse 8 aqui. Agora sim eu posso dividir 28 por 3, que fica, no caso vai ser 9, né? Porque 9 vezes 3 vai dar 27. Então, subtraindo aqui, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aí desce o número 5 aqui, 15 dividido por 3 vai dar, no caso, 5, 5 vezes 3 vai dar 15, zerou aqui a nossa conta aqui, tá? Nosso resto deu 0. Então, aqui a divisão, o resultado é 4.095. Então, vamos lá para a nossa tela. Aqui deu 4.095. Esse menos 1 joga para cá, ele vai ficar positivo. Tá ok? Igual a 2n, 2 elevado a n, tá ok? Então vamos para cá, para o outro lado. Somando esses dois aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou logo colocar esse 2n, 2 elevado a n, no primeiro membro, tá ok? E aqui o resultado da nossa soma aqui vai dar 4.096. Bom, esse 4.096, como eu estou trabalhando aqui nesse outro lado aí com o expoente, tá ok? Então esse 4.096 eu vou ter que fatorar, tá? Então vamos fatorar na outra tela, ok? Vamos fazer aqui a nossa fatoração. Vamos pegar 4.096. Nesse caso aqui, 4.096 é o número par. Então, eu vou dividir por 2. Eu vou pegar aqui uma reta aqui para separar aqui, tá ok? Para poder fazer a minha divisão, tá? Agora sim. Agora vamos lá. 4.096 eu vou dividir por 2. Eu quero sempre saber a metade, tá bom? Então, a metade de 4.096 vai dar 2.048. A metade de 2048 vai dar 1024. A metade de 1024, porque eu vou sempre dividir por 2, porque é todo número par, certo? Então a metade de 1024 é 512. A metade agora de 512 é 256. Ok? É todo número par, beleza? Então a metade de 256 é 128. A metade de 128 é 64. 64 dividido por 2 de novo também, né? Que vai dar 32. Por 2, que vai dar 16. Aqui ficou bem fácil, não é isso? Por 2, que vai dar 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. Por 2, que vai dar 1. Agora, eu vou parar minha conta aqui, porque dei o número 1. E eu vou conferir quantas vezes o número 12 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai ficar assim, 12 elevado a 12. E esse daqui que eu vou levar lá para outra tela. Então vamos lá, pessoal. No caso aqui, 12 elevado a n, eu vou repetir. E aqui eu vou tirar esse 4.096 e eu vou colocar 12 elevado a 12. Pois corresponde ao mesmo valor, só que a forma de apresentação está sendo diferente. Aqui está sendo apresentado em forma de potência e aqui em forma de um número inteiro normal, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar isso daqui, eu vou cortar. O meu n aqui vale 12. Então, o número de termos que eu tenho aqui na minha progressão geométrica é 12. Essa aqui é a minha resposta. Bem simples, não é verdade, pessoal? Agora, pessoal, nós iremos pegar a questão de número 4. Determine a razão de uma PG cujo primeiro termo é menos 1 sobre 16. E o último termo é menos 16, sabendo que a soma dos termos dessa PG é igual a menos 171 sobre 16.
Então, pessoal, vamos colocar aqui nossa fórmula da soma dos termos de uma PG, que vai ser igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Inclusive, pessoal, essa questão aqui é uma questão até interessante, né, para a gente poder resolver. No caso aqui eu tenho a minha soma dos termos, que no caso vai ser menos 171 sobre 16, menos 171 sobre 16, vou logo substituindo. Meu A1 vale menos 1 sobre 16, menos 1 sobre 16. A minha razão eu não sei o valor dela, assim como eu também não sei o valor da quantidade de termos que essa PG vai possuir. Então é por isso que eu estava dizendo que ela era uma questão interessante, né? Porque eu não sei o valor da razão e nem o valor da quantidade de termos. Então, menos 1, eu vou repetir aqui, continuando com a nossa fórmula. Lá embaixo aparece a razão de novo e menos 1, ok? Bom, pessoal, o que vai pegar aqui pra gente é o seguinte. Vai ser esse Q elevado a N, ok? Porque aqui no caso, com o que eu tenho aqui, eu não vou conseguir determinar a resposta aqui da razão, ok? Então, isso por causa desse Q elevado a N. Q elevado a N não é a mesma coisa que esse Q aqui, tá certo? Então, para eu determinar aqui, para facilitar meu cálculo aqui, eu vou ter que utilizar a fórmula do termo geral da PG, ok? Então, eu vou colocar numa outra tela para a gente fazer o cálculo da fórmula do termo geral da PG. Então, a fórmula do termo geral da PG é a N, que é igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1. Meu AN, pela questão aqui que foi dada, é o último termo, então ele corresponde a menos 16, tá? Afinal de contas, é que ele deu pra gente, ainda bem que ele deu pra gente, senão ia ser um Deus nos acuda aqui. Então aqui no caso, menos 16 é o último termo, ok? Então vamos pegar bem aqui, menos 16, que é igual. O A1, no caso nós já sabemos que é menos 1 sobre 16. A razão, eu não sei o valor dela e nem da quantidade de termos, ok? Então agora a gente vai multiplicar esse daqui com esse daqui, tá? 16 vezes 16 vai dar 256, é um quadrado perfeito, tá ok? Então com esse menos aqui vai dar menos 256, que é igual. Nesse caso aqui eu vou ter um menos Q elevado a N menos 1. Como eu tenho dois negativos aqui, esse daqui ele não pode estar negativo, nós já sabemos disso, né? Então temos que multiplicar por menos 1. Então aqui vai ficar positivo, 256 positivo. Aqui também vai ficar positivo, elevado a n menos 1, ok? Esse Q elevado a n menos 1, eu vou separar aqui esse n desse menos 1, tá certo? Mas para poder separar isso daqui, eu vou ter que colocar uma base para cada um deles, para cada um desses termos aqui. Então vai ficar assim, 256, que é igual Q elevado a n vezes Q elevado a menos 1. Estamos aqui utilizando nossos conhecimentos sobre potenciação, tá ok? Sobre as propriedades da potenciação. Esse expoente negativo aqui, no caso eu vou poder colocar minha base lá embaixo, tá ok? Porque é um expoente negativo. Então vai ficar assim desse jeito, 256, que é igual Q elevado a n sobre Q, certo? E esse Q aqui eu vou multiplicar por 256. Então fazendo essa multiplicação aí, vai ficar assim, Q elevado a n, que é igual 256Q, certo? Então, isso daqui é o que eu vou utilizar para substituir lá no Q elevado a n da minha fórmula da soma dos termos, tá ok? Então, vamos voltar lá para a nossa tela. Então, continuando aqui com a nossa questão, isso que está aqui embaixo, eu vou multiplicar lá para o outro lado, tá ok? Vou multiplicar aqui meus extremos, então vai ficar bem assim, menos 171, no caso eu vou colocar dentro do parênteses o Q, menos 1, fechei aqui, e aqui embaixo eu vou colocar o 16, ok? 16, que é igual. Isso daqui, olha lá, menos 1 sobre 16, eu vou colocar aqui. E Q elevado a N, nós já vimos lá na tela anterior que vale 256, Q, tá? E o menos 1 que eu vou repetir. Agora veja o seguinte, pessoal. Esse 16 aqui, com esse 16, eu posso logo cancelar os dois. Agora, por que eu faço isso? Porque se eu pegasse 16 e colocasse para cá, ia multiplicando e depois eu ia cancelar os dois. Então, eu vou logo cancelar agora, tá bom? E aqui eu tenho negativo aqui, eu vou multiplicar por menos 1 aqui, tá ok? Multiplica por menos 1, ele vai dar positivo, tá? E vai ficar desse jeito aqui, vai dar 171 vezes Q menos 1 igual
Esse cara aqui vai dar 1 positivo, então eu não vou nem repetir mais ele, tá? Vai dar aqui no caso, não precisa nem colocar esse parênteses aqui, né? Deixa eu tirar aqui esse parênteses que não precisa, tá bom? Vamos botar somente aqui, no caso, 256Q menos 1, tá certo? Agora aqui eu vou fazer a propriedade distributiva, vai dar 171Q. Aqui também propriedade distributiva, vai dar menos 171, que é igual, esse aqui eu vou repetir, 256Q menos 1. Joga para cá, tá? Troca de meia, porque no caso não são termos semelhantes, ok? Esse aqui é semelhante a esse daqui, mas não é semelhante a esse menos 1, tá certo? Então por isso que a gente está fazendo esse cálculo aqui. Então vai ficar assim, 171Q menos 256Q, que é igual 171 positivo. E menos 1 aqui ao lado. Agora aqui 171Q menos 256Q. Subtraindo aqui vai dar menos 85Q. Que é igual. Isso daqui vai dar 170. Ok? E agora eu vou dividir 170 por menos 85. Tá ok? Para essa divisão aí, eu vou ter menos 2 como resposta. Afinal de contas, 85 é a metade de 170, ok? E 170 é o dobro de 85, então aqui a resposta é menos 2. Então a minha razão da minha PG que foi dada é menos 2, tá ok? Então essa aqui é a resposta, vou marcar aqui para dar um destaque melhor para ela, tá ok, pessoal? Então, nesta aula, nós aprendemos como fazer a interpretação da soma dos termos de uma PG finita. Nós aprendemos através dessa fórmula aqui, como determinar a soma dos termos, como determinar o primeiro termo, como determinar a quantidade de termos e como determinar a razão. Então, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais dentro do conteúdo de PG, eu espero vocês na próxima aula, tá ok, pessoal? E até lá!